Bem, então, dando início aos nossos estudos, a título de esclarecimento, esta é a segunda parte dos nossos estudos. Semana passada nós iniciamos e determinado tema a gente procura dividir em 2 ou 3 partes para poder facilitar o entendimento, a compreensão. E esse assunto, esse tema, nós dividimos em 2 partes. Foi a primeira semana passada e agora nós vamos concluir. Esses temas são temas variados que nós trabalhamos dentro da pedagogia espírita, né? Diferentemente do que nós fazemos na segunda-feira, que trabalhamos o livro dos médiuns, e na quarta-feira nós trabalhamos o livro dos espíritos. Então a gente vai trabalhando as obras básicas, mas também desenvolvendo o trabalho da pedagogia. Bom, então na semana passada, o que nós vimos foi isso aí. No Brasil, na primeira metade do século XX, houve uma grande incidência de problemas de ordem mental. E naquela época, em razão da ciência, da medicina, não ter o avanço que tem hoje, a complexidade, a instrumentalidade, era muito difícil diagnosticar, separar uma coisa da outra, mesmo porque a doutrina espírita é uma ciência relativamente nova. Então trazia um problema muito sério para a área da saúde na época, fazendo com que, principalmente por volta de 1940, houvesse uma grande incidência de médiums sendo internados em hospitais especializados para que pudessem tratar da sua enfermidade mental. Só que, em grande parte, muitos daqueles que estavam ali tinham apenas mediunidade. E isto era comprovado no decorrer do tempo, porque, principalmente em Araxá, criou-se ali um hospital através de casas espíritas, onde Dr. Inácio Ferreira foi um psiquiatra que deu o primeiro início a um trabalho dessa natureza, que pode-se dizer um trabalho científico. É interessante que o Dr. Inácio, ele não era espírita. Quando ele foi ser diretor do hospital, era jovem ainda, e diante dos fatos, diante das situações que ocorriam ali, e como lá tinha uma senhora que era médium, e, obviamente, começou a desenvolver esse trabalho, começou a despertar nele a atenção e a curiosidade, fazendo com que ele se interessasse pela causa. E foi, sem dúvida alguma, uma grande ajuda que nós tivemos, né? Dr. Inácio, então, nesse sanatório de Uberaba, ele conseguiu desenvolver vários trabalhos interessantes para que a gente pudesse, então, entender, já naquela época, como ocorria a questão da mediunidade e a questão da insanidade mental em alguns aspectos. Nas suas obras, busca justamente mostrar a interconexão entre saúde mental e a dimensão espiritual. Hoje, quando a gente trabalha as pesquisas do NUPS, principalmente do Dr. Alessandro Moreira, aqui de Juiz de Fora, que pertence à Universidade Federal de Juiz de Fora, e diga-se de passagem, hoje
é uma referência não só nacional como internacional de pesquisas dentro do campo da mediunidade. Ele conseguiu alavancar um estudo que hoje nós podemos dizer que é um dos mais adiantados, mais avançados a nível mundial, com várias publicações, inclusive no exterior. Mas como as coisas acontecem de forma lenta, Dr. Inácio, ele teve uma grande inspiração quando ele começou, através das suas obras, fazer essa relação entre a mediunidade e as enfermidades mentais, né? Onde, já naquela época, ele procurava trabalhar nos dois campos. Não só a questão de natureza física, como também a de natureza espiritual. Existe uma linha tênue, mas crucial, entre o que se pode chamar de loucura ou transtorno mental e a mediunidade em suas diversas formas. E essa distinção tem sido objeto de estudo por equipes de pesquisadores no campo da ciência espírita e também na psiquiatria. Bom, hoje, diante do que nós temos em termos de avanço intelectual, de avanço de pesquisas, de instrumentos, torna-se muito mais viável adentrar nesse campo com muito mais firmeza e convicção, porque o que nós tínhamos até então eram trabalhos que eram nos relatados no plano espiritual, principalmente através de Chico Xavier, nas obras de André Luiz, onde muito contribuiu com pesquisas realizadas no plano espiritual, mas que não tinham uma afirmação, mas que não tinha um respaldo, uma ratificação da área médica, da área psíquica acadêmica. É interessante observar que hoje a maior parte das pesquisas que nós temos dentro deste campo advém exatamente de enunciados das obras de André Luiz. Nós podemos hoje citar vários cientistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas que trabalham nessa área, buscando exatamente fazer essa ponte entre a questão da matéria e a de natureza espiritual. Historicamente, houve uma forte tendência a associar a mediunidade a quadros de transtornos mentais, como a esquizofrenia ou outros delírios. Considerando que anteriormente a mediunidade era um campo ainda muito obscuro, era um campo que nós não tínhamos um trabalho científico com mais profundidade, o que prevalecia era o que na época a medicina rotulava como sendo um problema de natureza mental. Em grande parte, eles não deixavam de ter razão, porque hoje nós sabemos que a esquizofrenia ela se assemelha muito a algumas formas de mediunidade. E nós vamos trabalhar um pouquinho disso aí, né? No entanto, o avanço dos estudos tem buscado diferenciar essas condições. Ô, gente, só para fazer um parênteses aqui, todos os nossos estudos têm por objetivo apenas acender aquela luzinha no final do túnel, para que cada um depois possa estudar, pesquisar, trabalhar, né? Nós não temos condições de esgotar o assunto por inteiro, por isso que nós
damos apenas uma pincelada nesses temas que a gente acha importante para nós, tá bom? A característica mais marcante na esquizofrenia é a presença de sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento diário do indivíduo. Então, hoje, pela medicina, a esquizofrenia começa a ter ou apresentar algumas características para que a gente possa compará-la com outras situações. Hoje nós temos, em média, 8 ou um pouco mais de doenças mentais, das quais muitas ainda não têm ainda uma definição própria. Por quê? Elas se confundem em algum momento, então não dá para taxar, não, essa situação pode ser diagnosticada com essa enfermidade. Mas a esquizofrenia, diferentemente das outras, ela tem uma base, um fundamento bastante característico que faz com que a gente possa, em algum momento, trabalhar isso de uma forma um pouco mais segura. E nós vamos ver de que forma. A pessoa diagnosticada com esquizofrenia pode ter dificuldade de cuidar de si mesma, manter relacionamentos e trabalhar ou estudar. Quem tem oportunidade, ou quem já teve contato com o esquizofrênico, né, sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. E essa dificuldade faz com que realmente essas pessoas, esses indivíduos, tenha uma certa dificuldade de lidar no seu dia a dia, de ter uma vida normal. Engraçado, Pedro, porque eu convivi bastante com uma pessoa assim, ele é até professor. Enquanto ele tomava medicamento, até que ele tinha um controle disso aí. Depois que ele parou, aí ele começou a trocar tudo mesmo, realmente, com muitos exageros, em valores, milhões e mais milhões, que é conseguido. É uma coisa muito complicada. Você vê a pessoa mudar assim, realmente. Convivi bem de perto mesmo. Recentemente nós tivemos um caso aqui também, numa escola aqui do bairro, em que um dos professores, né, ele foi diagnosticado com problema de esquizofrenia também. Ele teve que ser afastado. É o mesmo. É o mesmo. Mas não teve como. Não. Esse problema vem com a idade ou pode ser acontecido jovem também? Não, pode ser com o jovem. Pode ser com o jovem. Pode ser com o jovem, não tem Inclusive, ele morava lá no prédio do Vinícius e tal. Eu fui vendo durante um ano, eu vendo a evolução, quanto que vai. A gente nasce com isso? Oi? Nasce com isso ou... Sim. Tipo assim, eu posso dar isso tanto tempo agora que eu tô velho? Deus queira que não, mas quem sabe, né? Normalmente, a pessoa já apresenta desde criança, tá? Graças a Deus. Eu não sei. Então vamos lá. Mediunidade. A mediunidade não causa desorganização ou significativo na vida do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que é médium, ele pode e deve ter a sua vida organizada, estruturada, sem maiores problemas. Por quê? Hoje nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade e não uma doença. Esse é um ponto. O segundo ponto, o médium em geral mantém a lucidez, o senso crítico e a capacidade de funcionamento social, profissional e familiar. É uma outra característica também que o médium apresenta, sem que isso possa lhe trazer maiores consequências. O terceiro ponto, as mensagens ou percepções
tendem a ter um conteúdo mais coerente e muitas vezes trazem elementos de consolo, orientação ou conhecimento que não seriam acessíveis de outra forma. Bom, aqui a gente vai ter que fazer um certo esclarecimento pelo seguinte: uma pessoa que não tem conhecimento espírita, que não tem um entendimento maior sobre mediunidade, evidentemente, diante de um quadro desse, pode trazer uma certa intranquilidade, uma certa insegurança. Não é à toa que muitos chegam aqui, né, com algum tipo de preocupação, e alguns se dizem até: eu estou com medo porque talvez eu esteja, como dizem, tupirando. Porque a mediunidade, ela não tem um tempo certo para poder se apresentar. Nós já tivemos relatos, casos, inclusive obras, de pessoas que manifestaram a sua mediunidade depois dos 70 anos. E às vezes até antes, Adenor, a gente passa pelo atendimento ali, a gente sabe que tem que desenvolver, né, que é mais fácil, né, a carga vai ficar melhor, né? E ela tem várias dificuldades, vários problemas enfrentam, e às vezes não sai da casa meio e não voltam, né? E ela continua naquela dúvida, né? Em vez de... que também acontece, né? Isso acontece, você, pastor, falando que acontece com muita frequência, porque não cabe à casa espírita também falar em verdades que muitas vezes a gente ouve aí a respeito da mediunidade. Onde fala: não, se você não tratar de sua mediunidade, vai acontecer isso, vai acontecer. A gente não tem objetivo esclarecer, é mostrar uma realidade, é fazer com que a pessoa, ela própria, se interesse pelo caso e busque se orientar, se instruir a respeito, sem fazer nenhum tipo de alarde, sem fazer nenhuma coisa além do que simplesmente orientar. Esta é a nossa função e este é o nosso objetivo principal, né? A pessoa Só passa que a aceitar como uma missão, né? A partir do momento que ela tem o esclarecimento, ela sabe que ela é um funcionário de Deus. Né? E aí ela vai fazer a parte dela que cabe a ela, não que ela seja obrigada a fazer. Mas às vezes envolve muito família, religião, né? Quando você já vem de uma casa espírita, ou melhor, já vem de uma família espírita, sim, fica um pouquinho mais fácil. Mas quem não é, quando tem esses primeiros contatos, é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. A gente tem que ter realmente bastante tato para a gente também, né? Não... É o que o senhor falou, deixar bem à vontade, né? Exato. Ver que na hora certa. Exato, porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Se a gente for metralhar com tudo que tem no espiritismo de uma vez só, realmente entra em desequilíbrio mesmo, né? As experiências podem ser desafiadoras, mas não desorganizam a personalidade ou a capacidade de discernimento. Ou seja, o médium, mesmo ele não desenvolvendo a sua mediunidade como deveria ser, mesmo tendo, porque a mediunidade ela difere muito de um para outro. Não existe nenhum médium igual ao outro, não existe nenhuma mediunidade igual a outra. Então cada um tem per si a sua mediunidade e trabalhar essa mediunidade, entender e compreender essa mediunidade, né? Então o que não pode, isso aí no geral, no âmbito geral, ela não pode se desorganizar ou ter a sua personalidade modificada. As mensagens ou percepções tendem a ter um conteúdo mais coerente, mesmo que incomum para o observador. Quando a pessoa não tem essa noção da doutrina e da mediunidade especificamente, essas mensagens que lhe chegam, muitas vezes ele traz preocupação sim, porque nem sempre ela vai entender, compreender essas mensagens.
E elas não sabem como que isso acontece e se realmente isso é fruto da sua imaginação ou se é realmente uma comunicação. Por isso que o desenvolvimento é Fundamental. fundamental. Né? Pois bem, transtornos mentais. Vamos dar exemplo da esquizofrenia, porque ela apresenta algumas características maiores em relação às outras enfermidades, que confunde muito com a mediunidade. Caracterizam-se por uma desorganização do pensamento, afeto e comportamento. Então, a gente já começa a perceber a pessoa no seu dia a dia. Como que ela reage, como que ela se comporta. A perda da crítica, delírios, crenças irrefutáveis e infundadas, alucinações, percepções sem objeto real, que são egocitônicas. A pessoa acredita plenamente na realidade delas. Disfuncionais, prejudicando severamente a capacidade do indivíduo de viver normalmente. Então são sintomas, são características do qual o indivíduo imagina coisas sem pé sem cabeça, que não faz nenhuma lógica, não traz nenhuma coerência, e ele mantém firme naquilo. E não é uma coisa tão leve, é coisa de milhões. Ele acha, se eu conseguir fazer isso, eu já vou conseguir tantos milhões, eu vou entrar em contato com a pessoa, e vai te alugando, e vai te colocando naquilo ali, e você não consegue virar o pensamento. E para ele é uma verdade absoluta. Não tem nenhuma coerência com a realidade. Foge totalmente dos parâmetros tidos como aceitáveis dentro de uma situação do qual a gente vai dizer, não tem cabimento isso. Como uma pessoa pode acreditar no que ele está falando? Mas ele acredita sim. Nesse caso, você está falando só patológico, né? Sim. Você não entrou no grau da espiritualidade, não, né? Não, isso aí é o esquizofrênico. Tá? O conteúdo das alucinações e delírios costuma ser incoerente, persecutório ou bizarro. É uma coisa permanente contida que não larga a pessoa de forma alguma instante nenhum. E isso ele tem, né? E cada vez isso vai acentuando mais. Em alguns casos, ele envolve com pessoas, né, vamos dizer assim, não queria dizer essa palavra, mas pessoas que aproveitam aquela situação. Muitas vezes ele tem uma situação financeira razoável, então vai tirando dinheiro tudo, vai apoiando ele. Isso aqui é lamentável. Que não falta, né? O sintoma, ouvir vozes, é próprio do esquizofrênico. A mediunidade, você ouve vozes? É o mais marcante entre eles, gerando uma grande confusão, tanto na esquizofrenia quanto em certas formas de mediunidade. Audiência. A pessoa ouve, fala. O indivíduo pode relatar ou ouvir vozes que não são percebidas por outras pessoas. O médium. Isso é muito característico próprio do médium. Ele ouve vozes, né? Ele sente, ele tem percepções. Então, o que o difere da esquizofrenia? Ele vê, sente, percebe. Só que, na mediunidade, o médium não permanece no estado de transe eterno. Ele tem seus momentos, tem ainda que ocorra em alguns lugares, vamos dizer, indevidos e impróprios, porque ainda não tem um certo controle, mas não quer dizer que ele apresenta dentro de um quadro esquizofrênico. Acabou o transe, ele tem o discernimento da vida normal, né? E ele tem consciência dessa situação que ele passou, é onde normalmente ele vai buscar ajuda. Ele tem o controle, né?
tem um controle. O esquizofrênico, ele não tem esse limite. Se você Não for tem. ele fica dia, noite no mesmo assunto. Ele não tem essa ele dialoga percepção. o tempo todo. Há uma perda da crítica e da lucidez. A pessoa com psicose, por exemplo, acredita piamente na realidade de suas alucinações e delírios, mesmo que sejam ilógicas e contraditórias para os outros. Ela não questiona a veracidade do que percebe. Ou seja, o médium, não. Mesmo um médium iniciante, ele questiona. Na mediunidade, mesmo que o indivíduo veja, ouça algo que outras pessoas não percebem, né, ele mantém a capacidade de discernir que são experiências diferentes da realidade material comum. Quanto mais ele vai vivendo isso, quanto mais tempo, mais ele vai ensinando, né? Trabalhando essas questões. Entendendo melhor. Na mediunidade, ele pode questionar, ter dúvidas sobre a origem ou a natureza do que acontece. Aliás, desde a codificação por Allan Kardec, em todas as suas obras, em todos os momentos, Allan Kardec sempre dizia o seguinte: questione sempre. Não deixe de questionar. Não aceite tudo como sendo verdade. Este é um dos princípios basilares da doutrina espírita. É o questionamento. Para que a gente não receba como sendo verdade tudo aquilo que nos digam, que nos falam, que a gente lê, etc. Porque a partir do momento que você torna-se um questionador, você começa a buscar também e a entender e a compreender melhor aquela situação. E não acostuma aceitar tudo como sendo verdade. Por isso que o espírita tem por base questionar sempre, né? Para que a gente possa, então, aprofundar e, com solidez, a gente descobrir a nossa verdade. Ao contrário da esquizofrenia, onde o conteúdo pode ser bizarro, sem lógica aparente ou centrado em temas de perseguição, grandiosidade ou culpa irreal. Então, aí a gente já começa a entender que realmente existe uma diferença enorme entre o esquizofrênico e o médium. O conteúdo das manifestações mediúnicas, como ouvir vozes, ter visões ou impressões, geralmente tem um propósito ou significado, mesmo que não seja imediatamente claro para quem está vivenciando. Aí é outra questão. Mesmo que no início das manifestações, a pessoa ela fica um pouco perdida nessas comunicações. Porque essas comunicações dificilmente elas vêm de uma forma completa, de uma forma afirmativa e incisiva. Normalmente ela sempre deixa alguma coisa no ar, para que a gente possa complementar isso. Quando você começa a estudar a mediunidade e começa a aprofundar, você, por entender e compreender essas situações, você então vai aprimorando isso até que você chegue a um denominador que você quer. Mas para o iniciante, realmente isso traz uma dificuldade muito grande. É uma insegurança muito grande para o médium iniciante. Pode haver mensagem de consolo, orientação, conhecimento ou percepção de entidades que se comunicam de forma mais estruturada e coerente. Não quer dizer que necessariamente possam ser de bons espíritos. Aqui cabe um questionamento do seguinte: nós estamos falando da mediunidade. O que é mediunidade?
É um intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. É o espírito, através do médium, se manifestando. Essas manifestações não quer dizer que serão sempre de bons espíritos. Nós não vamos adentrar, estender esse assunto, porque não nos cabe aqui agora. Nós estamos trabalhando a mediunidade como um todo, né? Mas, por que esse alerta? Porque muitas vezes, e nós sabemos disso, que uma pessoa que está iniciando seu processo de desenvolvimento, muitas vezes, em função dessas manifestações, vem muitos espíritos que gostam de brincar, espíritos que gostam de ficar zombando, espíritos que não falam exatamente a verdade e utilizam da pessoa, porque essa pessoa se acha, né, numa situação privilegiada, né, de se comunicar com o plano espiritual e não vai se aprofundar, não vai estudar, não vai se conscientizar da missão de ser médium, né? Então, nem sempre essas comunicações vão ser de bons espíritos. Sim. Eles vão dando nome assim, a algumas doenças, assim, então a gente acha que fica um pouco perdido. Eu no caso aqui agora, eu comecei a pensar, me deu uma dúvida. A esquizofrenia, eles falam esquizofrenia, demência, é a mesma coisa? Sim, esquizofrenia é uma demência mental. Né? Hoje existe mais ou menos de 8 a 9 demências. Né? Por que nós estamos trabalhando com a esquizofrenia? Porque a esquizofrenia é a que mais se assemelha com a mediunidade. Entendeu? Que mais ela vai ser justa. E é que você consegue diferenciar da mediunidade. Com mais facilidade. Porque eu tinha a demência é só falta de memória às vezes. Não. Então é a mesma coisa. Embora a mediunidade seja uma faculdade que se manifesta com o tempo e o desenvolvimento, mesmo que intuitivo, a pessoa pode adquirir algum grau de controle sobre as experiências, aprendendo a direcioná-las, minimizá-las ou buscar compreendê-las. Ou seja, o indivíduo que é médium, de repente fala, não, eu sou médium, tenho essa faculdade, mas não quero desenvolver. É o livre-arbítrio. É óbvio. Né? Ele, estando consciente, ele vai desenvolver isso sem problema nenhum. Sabendo que em alguns momentos vão passar por algumas situações, mas ele vai conseguir vencê-las. Tem outros que falam, não, isso é uma faculdade, eu adquiri no meu planejamento reencarnatório e vim com esse propósito, então eu vou debruçar sobre isso e vou desenvolver e trabalhar sobre isso. Voltando 5 minutos atrás, o médium, você falou dos espíritos da época, pode vir, como você derivou vários, mas se esse ser tiver uma fé em Deus, se ele acredita, se ele faz coisas boas, se ele é humilde, ele sabe que esse poder não é dele, é um poder que vem, que ele vai ser utilizado apenas para ajudar alguém. Com isso ele já consegue, na minha forma de pensar, eliminar aqueles espíritos que viriam apenas para atrapalhar. Ou eu estou enganado? Porque junto com ele vai ter seres superior de luz que vão protegê-lo, que não vão deixar, vamos chamar de brincalhões, que é menos pesados, vão atrapalhar. Ou eu estou enganado? Olha, Paulo, segundo as obras espíritas, especialmente o livro dos médiuns, ele trabalha muito essa questão. Não se engane e não se iluda. Porque da mesma forma que entre nós aqui encarnados, tem pessoas que têm a capacidade de ludibriar, de aparecer com várias facetas, enganar Deus e povo, no mundo espiritual também não é diferente. Da mesma forma. E habilidosos, né? Exato, inteligentes e muitos habilidosos. Porque, segundo a doutrina, nós temos que evoluir a nossa condição moral e a nossa condição intelectual.
dificilmente, numa encarnação, a gente consegue desenvolver as duas de forma simultânea, que seria o ideal. Joana de Ângeles, né, que tem um trabalho magnífico dentro da obra da psicologia espírita, ela fala que muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira trabalhando somente uma questão de um vício para superá-lo, né? Quantos vícios que nós temos de ordem material e moral? E às vezes é mais Né? difícil do que o outro tipo de vício, né? Porque o moral é mais complicado. Com certeza. Então, nós ainda estamos dentro de um processo de evolutivo muito aquém do desejado. Por isso que a Terra é de provas e expiações. Então, nós estamos sujeitos... Por isso que ele orienta sempre não permanecer somente naquele pontapé inicial da mediunidade. Porque através dos estudos, aumentando seu conhecimento, você vai começar a entender, começar a lidar com esse processo de uma forma mais responsável em relação a essa questão. Tá ok? Até o médium meio orgulhoso, né? Que acha que faz comunicação com espírito de alta envergadura e tal. Isso tem muito. Tem muito, né? Por exemplo, vamos lá um pouquinho. Quem já ouviu falar aí naquele médium João de Deus? Não, alguém já está falando. E aí? O que nós podemos falar desse médium? 300 pessoas falavam que ele era bom e 300 falavam que não. Mas ele chegou a curar algumas. Agora, curou. Soberam, derrubou ele. Tem uma infinidade de situações realmente onde ele ajudou muita gente. Sim. E aí vem a questão: o que leva um médium lá na frente começar a ter essa posição, essa situação? A ganância, né? Não, dele nem foi tanta ganância, né? Foi um vício que ele trouxe de outra encarnação, né? Com certeza, ele não esteve atento ao seu processo de evolução, porque a mediunidade é uma faculdade que a pessoa tem, mas isso não quer dizer que necessariamente a questão moral vai prevalecer. Sim. Como disse, evoluímos o intelecto e a questão moral. De repente, aqui ele desenvolveu a questão intelectual e a sua faculdade mediúnica. Por merecimento, em várias ocasiões, ele trabalhou e a pessoa atendida, ela se curou. Né? Ela foi atendida. Mas ele, enquanto médium, né, ele não teve essa preocupação. Então, a mediunidade, inclusive daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, a mediunidade, se o indivíduo não tiver princípios éticos e morais, ele vai ser médium do mesmo jeito. E aí? Vai ficar tudo bagunçado. Ele se utilizou da mediunidade, né, para exercer um vício moral. Né? Então, quer dizer, ele perdeu a oportunidade de evoluir. Médium é uma questão de natureza física. Inclusive, tem um estudo recente do Dr. Alexandre Almeida, do NUPS, onde ele trabalha essa questão dos genes. Hoje descobriu-se que existem alguns genes de médiums. O médium tem um diferencial. Estão estudando, estão aprofundando, né? Então é uma questão física para atender uma condição espiritual. Por isso que nós somos ferramenta do plano espiritual. Bom, mas voltando aqui, muitos transtornos mentais têm um componente genético, histórico e familiar. Isso aí nós sabemos, né? Fatores de estresse, uso de substâncias tóxicas, psicoativas ou outras condições médicas também podem desencadear ou agravar esses quadros, né? Embora pesquisas recentes
Sugiram que possa haver bases genéticas para a mediunidade. O contexto familiar e o histórico de saúde mental são fatores importantes a serem considerados para diferenciar as condições. Então, hoje, nas casas espíritas, nos seus atendimentos fraternos, que é o primeiro contato que normalmente tem-se com as pessoas que vêm buscar esse tipo de orientação, a gente tem que ter essa percepção, pelo menos o mínimo possível, para que a gente possa, então, entender, compreender e trabalhar essas pessoas. Para que a gente possa fazer com que a sua vinda às casas espíritas possam ter um resultado do qual elas esperam, aguardam. Apesar de ter muitas, vêm à casa espírita esperando por milagres, né? E a gente sabe que não existe milagres. O que nós podemos fazer e fazemos sempre é dar orientação, dar uma condição para que a pessoa possa se instruir e, a partir daí, ela possa tirar as suas conclusões. Para uma pessoa que não tem vivência no campo espírita e que começa a ter essas experiências mediúnicas, o primeiro passo é descartar qualquer causa física para os sintomas, que sejam questões neurológicas, psicológicas. Por quê? Quando a pessoa vem e ela começa a relatar, né, nesse atendimento fraterno, você conversando, você procura conversar a pessoa e descartar possíveis complicadores. E durante a entrevista, durante a conversação, ao perceber que realmente é possível que tenha alguma coisa além da mediunidade, nós temos por obrigação orientar as pessoas a buscarem um psiquiatra, um psicólogo na área da saúde, para poder, né, através dessa consulta, excluir qualquer possibilidade. Porque não adianta nós querermos atribuirmos qualquer coisa que aconteça ao indivíduo, à pessoa, a um fato espiritual, né? Então nós temos que ter essa capacidade de entender e compreender que, além da questão espiritual, tem a questão física, né? Tem a questão hormonal, tem a questão que vai além da condição psíquica, que nós não estamos em condições de ajudá-los. O que nós podemos e devemos fazer é trabalharmos de uma forma unificada dentro do campo espiritual. Mas tudo que foge disso, por isso nós temos a medicina. E não é à toa que a doutrina espírita, ela se fundamenta em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Então, quando nós encaminhamos o indivíduo, pedimos, sugerimos que o faça, buscar a ciência, buscar a medicina, é exatamente para poder concluir esse propósito. Manifestações mediúnicas sem vivência espírita pode inicialmente deixar a pessoa assustada ou confusa. Neste caso, deve buscar ajuda nas casas espíritas de credibilidade. Porque uma pessoa que não tem vivência no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, quando ela começa a ter, ela tem que procurar ajuda, né? E essa ajuda, ela tem que vir de algum lugar que lhe possa realmente lhe proporcionar essas informações, atender às suas necessidades, mas dentro de um propósito com responsabilidade. Nós sabemos que existem instituições aí fora que não têm essa preocupação, muitas vezes,
de estar orientando, né? Porque a própria natureza da instituição, ainda que trabalhe com as questões de ordem mediúnica, elas não estão ajustadas para a questão doutrinária, a questão da ciência. Então, o que nós temos que fazer é buscar uma instituição que possa, de alguma forma, estar contribuindo para que você possa, então, entender e compreender o que está se passando consigo. Assim, confirmando a sua mediunidade, ela tende a se beneficiar de orientação e desenvolvimento espiritual. A exclusão de enfermidade mental é fundamental nesse processo para que ela possa se desenvolver com saúde física, mental e espiritual. Em alguns casos, passar por uma avaliação profissional de saúde, como psicólogo, psiquiatra, é recomendável para sanar qualquer dúvida mental. Isso aí não tenha aqui, né, Sebastião? Exatamente. Né, Gilberto? A gente sempre procura sempre encaminhar. É a primeira pergunta. Né? Você faz algum tipo de acompanhamento, isso e aquilo, para que a gente possa ir descartando, né? E depois, no final, a gente trabalhar o que nos compete, que é a questão espiritual. É fundamental que o profissional de saúde não seja preconceituoso e que tenha um mínimo de entendimento da ciência da doutrina espírita. Porque se assim for, ele tem melhores condições de estar ajudando as pessoas. Nós tivemos um caso aqui interessante, aqui no Lar de Maria, onde nós fomos procurados por uma psicóloga para que ela pudesse, então, começar a desenvolver. E aí a gente se pergunta, né? O que te fez procurar o Lar de Maria? O que foi que aconteceu? Tudo mais. Já tinha algum tempo que ela estava com os problemas que ela considerava sério e não quis consultar aqui o bar, procurou um psiquiatra em Juiz de Fora. E esse psiquiatra, conversando com ela, e ela também era dentro da área, né? Então não foi difícil a consulta, e no final ele falou: olha, por tudo que nós vimos, olhamos aqui, você está aparentemente bem. Eu te sugiro você buscar uma outra alternativa. Quem sabe uma casa espírita. Né? Por quê? Evidentemente, esse profissional, ele tinha esse entendimento, ele tinha esse conhecimento. Ele sabia que dentro da esfera da ciência, da medicina, não seria possível tratar tudo isso. Quando você faz com que a pessoa busque, né, e aí haja uma consolidação desses dois campos, que é o primordial. É exatamente isso que o NUPS, né, que é o Núcleo de Pesquisa Espírito e Saúde, Espiritualidade e Saúde lá em Juiz de Fora, procura conciliar, que é a ciência com a espiritualidade. Infelizmente está crescendo bem, né, Tenor? Está, muito. Paulo César Frutuoso, né? Ele cita muito isso aí, muitas Sim. entrevistas dele, muitas... Hoje, nós temos vários. né? Temos em Goiás, no Rio Grande do Sul, temos em Curitiba, temos em São Paulo, temos vários. Relato Na Bahia, em Pernambuco. no que acontece dentro da UTI, naqueles casos ali, quer dizer, eles estão cuidando ali, né, né, da parte física, mas também do lado espiritual. Eles estão fazendo os dois trabalhos ao mesmo tempo. Ou não dá mais para separar, né? Os transtornos mentais tendem a se agravar sem tratamento adequado, enquanto a mediunidade, com orientação e desenvolvimento correto, pode se desenvolver de forma equilibrada, científica, com enormes vantagens para o médium. Então, à medida que o indivíduo tem conhecimento ele se predispõe a desenvolver e trabalhar a sua mediunidade, ele só vai ter vantagens com isso. Porque ele vai dar a oportunidade a si mesmo de estar conhecendo um outro lado
do qual ele ainda não tem conhecimento pleno, ele sente, sabe que é característico dele, mas não tem ainda como trabalhar isso, como administrar isso. E à medida que você vai trabalhando essas questões, tudo isso começa a ficar mais fácil para você vivenciar seu dia a dia. Sendo primordial que a pessoa busque informações em livros, palestras, cursos, e que aborde o tema da mediunidade de forma séria e responsável. Além do mais, dá trabalho, né, Tenor? Não é todo mundo que quer. O problema é que a gente fala, a doutrina espírita, principalmente no que diz respeito à questão da ciência, ela exige um aprofundamento muito grande, um estudo muito grande, um trabalho de pesquisa muito grande. E muitas vezes a gente tem uma certa preguiça para poder estar buscando isso, né? Isso ajuda a desmistificar medos, entender o que está acontecendo e como lidar com as experiências. Muitos médiuns deixam de desenvolver, de trabalhar, inicialmente por medo. É muito difícil chegar um médium aqui iniciante que não tenha medo do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente. E ele não acredita muito no começo também, né? E no segundo ponto, ele sempre acredita que isso é fruto da sua cabeça e que não é uma manifestação mediúnica. Então, são pontos que você tem que vencer, acreditar, para que você possa desenvolver isso com seriedade e de uma forma normal, como deve ser. E tem essas manifestações diárias e para ele é anormal. Fica pior. O que é pior. Contudo, é importante ressaltar que a educação em casa espírita é uma forma de entender e lidar com a mediunidade de forma objetiva, sendo capaz de oferecer um arcabouço doutrinário e prático para desenvolvimento consciente e ético, com vivências e experiências extraordinárias. Por quê? Como a casa espírita tem por objetivo, né, trabalhar essas questões, é muito mais fácil aqui, nesse ambiente, você encontrar respostas para muitas das suas dúvidas, né, dos seus questionamentos e tudo mais. O desenvolvimento mediúnico sob a supervisão e orientação de espíritas experientes permite ao iniciante lidar com as manifestações de forma consciente e útil. É interessante porque Allan Kardec, ele sempre trabalha essa questão. A mediunidade tem que ser útil. Útil para si e útil para os outros. Senão ela não teria razão de ser. Né? Este processo é gradual e respeita o tempo de cada médium iniciante nos estudos. Cada um tem seu tempo. Cada um tem a sua forma de aprendizagem. Cada um tem a sua forma de entender, de compreender a sua mediunidade. A mediunidade, segundo a doutrina espírita, é uma ferramenta para o bem. Isso não quer dizer que alguns tentam trabalhar para o mal. Nós sabemos disso. Mas, em princípio, ela foi idealizada para trabalhar o bem. O médium deve buscar aprimorar suas virtudes, cultivando a paciência, a caridade, o amor ao próximo, evitando pensamentos e atitudes negativas que possam atrair influências espirituais desequilibradas. É porque, infelizmente, muitos trabalham financeiramente. Leva para o outro lado. Aproveita mesmo. Sem dúvida. Outro sim, ter uma alteração ou desvio mental não significa que a pessoa não possua mediunidade. Porque a mediunidade não depende, né, da pessoa ter o desequilíbrio mental, não. Ela pode ter as duas coisas. A questão é como essas condições podem interferir na qualidade, clareza e segurança da manifestação mediúnica e na participação dos trabalhos espíritas.
Né? Porque existem vários graus. E aí? E aí, isso aí, a pessoa e quem, os acompanhamentos que ela tem, né, dentro da medicina, é que vão poder responder isso de forma melhor. Algumas alterações ou desvios mentais leves, ou mesmo traços de personalidade, podem coexistir com a mediunidade e, com o devido acompanhamento, não a prejudicam e a pessoa pode participar dos trabalhos espíritas. Nessa avaliação, é crucial que não haja perda da crítica, delírios, alucinações psicóticas ou grave prejuízo funcional já estabelecido. Então, nessa avaliação, não só a pessoa em si, como a própria casa vai poder ajudar e auxiliar essa pessoa para ver da sua capacidade para estar trabalhando. A ansiedade pode tornar o médium mais sensível às energias desequilibradas ou interpretar de forma distorcida as manifestações. E a ansiedade é uma situação hoje comum para todos nós, né? Quem hoje não tem ansiedade? Na verdade, todos nós somos. Agora, só que depende do grau de ansiedade, o que nós fazemos para podermos domar a nossa ansiedade. Né? É igual pedir ou exigir para ser médium, considerando que as características do médium devem ser éticas e morais, esperar o indivíduo tornar-se santo, a ser santo para ser médium. Não vai existir nunca. à medida que você vai desenvolvendo, você vai melhorando. Como se conhece um espírita? Não é pelo que estuda, não é pelo que ele faz, é pela capacidade, pelo seu esforço diário de cada dia ser uma pessoa melhor. Quem perfeito nós somos. É o contrário, né? Cada vez que você é perfeito para ser um médico, não médico, depois você adquire a perfeição. Né? Neste caso é fundamental passar por um tratamento, psicoterapia, medicação se necessário, passes magnéticos e a prática de técnicas de relaxamento e estudo. A pessoa pode desenvolver sua mediunidade e trabalhar. Ou seja, à medida que ela começa a se interiorizar, começa a fazer meditação, começa a trabalhar os passos, começa a utilizar das águas fluidificadas, estudando dentro da casa espírita, automaticamente A confiança vai sumir. ela vai trabalhando a si própria e vai melhorando a cada dia. Isso a gente percebe, isso a gente sente. Quanto à depressão, ocorre uma diminuição das energias vitais do médium, tornando as manifestações mais lentas ou menos nítidas, e pode haver uma maior predisposição a atrair espíritos em sofrimento pela sintonia vibratória, no caso da obsessão. Então, não se aconselha ao indivíduo que esteja no estado de depressão que possa vir a trabalhar, né, em transe mediúnicos. Se for confirmado que as condições são manejáveis e não comprometem a lucidez, o senso crítico ou o comportamento ético, a pessoa pode sim desenvolver sua mediunidade e participar dos trabalhos espíritas, que inclusive podem ser um fator de apoio e melhora de seu bem-estar geral. Isto porque há muito pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, muitos diziam lá fora que as casas espíritas
eram locais de loucos, né? Quem estudava a doutrina espírita, quem participava dos trabalhos espíritas, eram loucos. Eram rotulados de loucos. Tanto a ciência espírita como parte da psicologia e psiquiatria buscam uma abordagem mais integrada, reconhecendo que, embora haja sobreposições de sintomas como ouvir vozes, ver, o contexto, a funcionalidade do indivíduo e a natureza das experiências são cruciais para diferenciar a mediunidade e um transtorno mental. A própria ciência já consegue trabalhar isso. Enfim, a mediunidade, quando bem compreendida e conduzida com responsabilidade, não será vista como uma patologia, mas sim como uma faculdade natural do ser humano, capaz de abrir portas onde o materialismo não é capaz de chegar. Bom, gente, chegamos ao final dos nossos estudos. Queremos agradecer a todos, convidá-los para que semana que vem possa estar conosco, dentro do possível, para que a gente possa estar desenvolvendo outros temas.